Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. Tema da semana: o Espírito Santo. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Durante esta temporada estamos estudando sobre os ensinos de Jesus. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações no endereço que está aí na sua tela. Você pode também acompanhar o programa acessando nosso Face. E aí você também pode ver outros programas de edições anteriores. Acompanhe, conheça mais da Palavra de Deus, conheça mais os planos que Deus tem para você e para sua família. Quero mandar um abraço para todos os amigos. Eu vou hoje para Bahia, pastor. Posso mandar um abraço para os amigos de Salvador, os amigos de Vitória da Conquista, de Cachoeiro e Feira de Santana, que acompanham o programa. O senhor é... Sou baiano. Baiano, Vitória né? da Conquista. Vitória da Conquista, que é uma região, assim, um clima um pouco mais ameno. Né? Isso, muito agradável. Vitória da Conquista é uma cidade linda, muito próspera. Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Porque realmente eu sou natural de lá e gosto demais da minha cidade. Bom, eu vou aproveitar, começar, né, apresentando. Começo pelo senhor, pastor, já conhecido. Pastor Gilson Brito trabalha no estado de Minas Gerais, numa região administrativa da Igreja Adventista, com sede em Governador Valadares. Exato. E é se eu posso dizer assim, o conselheiro, aquele que trabalha junto aos pastores e líderes das comunidades adventistas, aqueles que estão mais ligados ao pastor, que a gente chama de anciãos e diretores de grupo. É isso aí, né? Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu sei que o senhor tem um abraço especial para mandar para alguém aí no intervalo, em off, o senhor estava falando, quer mandar um abraço, pastor? Eu quero mandar um abraço muito especial para os meus pais, seu Júlio, dona Elza, meus irmãos, família querida que mora lá em Vitória da Conquista. E, pastor, há uma audiência espetacular da Novo Tempo em Vitória da Conquista. Que legal. Tremendo. Legal. Muitos irmãos das mais diferentes denominações religiosas. Algo maravilhoso que acontece lá em relação à audiência da Novo Tempo. Beleza. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Pastor Carlos Steger, que está conosco nessa temporada. Pastor é argentino, diretor da Faculdade de Teologia na Argentina e o autor da lição nessa temporada, né, do nosso guia de estudo. Seja bem-vindo, pastor. Um privilégio para mim. Muito obrigado pelo convite. E como eu mencionei em um dos nossos encontros, agradecemos aí o seu esforço em falar o português. Para nós é muito fácil entendê-lo. Para você não deve ser tão fácil, sim? Mas o senhor está entendendo todo mundo aqui, né? Sim, sim. O senhor conviveu com brasileiros, né, pastor? É verdade. Tenho amigos brasileiros e quando estive estudando na Andrews University, tinha como companheiro a Alberto Tim, e amigo, e trabalhamos juntos, e ele ensinou para mim português. Okay. De tanto falar. Eu tenho a impressão que é mais fácil para ele nos entender quando falamos com ele em português do que quando em espanhol. É verdade, é verdade, com certeza. Acabou com o nosso espanhol. É verdade, eu nem vou tentar mais, eu estava tentando aqui para deixá-lo mais à vontade. Eu estou brincando, pastor, o senhor está indo bem, o senhor está indo bem. Pastor Ezequias, seja bem-vindo, pastor da comunidade adventista do Jardim América em Jacareí. Exatamente. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para a minha amada igreja. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. É um prazer estarmos aqui pela terceira semana. Verdade. Um abraço e Deus abençoe a todos. Verdade. Uma alegria. Terceira semana. Terceira semana já. Verdade. O tempo vai passando. Passa rápido, né? Vamos orar a Deus pedindo mais uma vez sua iluminação. Pastor Ezequias, por favor. Grande Deus e Pai, nos colocamos nas Tuas mãos agora para estudarmos a Tua Palavra.
que esta palavra penetre o nosso coração e faça uma grande diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero lembrar a você que acompanha o Lições da Bíblia que em todas as igrejas adventistas, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, é reservado também um momento para o momento do Lições da Bíblia. Então, se você for a uma igreja adventista, diga lá: olha, eu acompanho Lições da Bíblia, quero participar. Lá é feito em pequenos grupos, em classes pequenas, vale a pena. Leve lá o seu comentário, a sua observação e sinta-se acolhido por nossas comunidades. Você é sempre bem-vindo. Nós estudamos a figura do Pai, estudamos a figura de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus a respeito do Pai, a respeito dele como homem, como Deus, e chegamos ao Espírito Santo agora. Nós temos várias questões aqui para serem, e até gostei de uma frase que foi usada aqui, viu, pastor, no guia de estudos. Ele é o que está mais próximo e é o que é menos compreendido. Por quê? Às vezes nós temos tantas dificuldades para entender que o Espírito Santo é um ser divino, uma pessoa que está trabalhando também para a nossa salvação. Por quê? Parabéns aí pelo início, né? Porque eu acho que nós temos que começar afirmando a divindade do Espírito Santo, né? Nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo foram criados. Eles são iguais em essência, em poder, em atributos e em glória. E é muito importante que aqueles que nos assistam entendam isso, porque isso depende da nossa fé, a nossa salvação e tudo mais, né? Eu até gostaria de ler um texto, só para começarmos aqui, lendo a palavra de Deus. Em Jó capítulo 26, o verso 13, diz assim: pelo seu sopro aclara os céus, e a sua mão fere o dragão feroz, né? Aqui está uma referência ao Espírito Santo, né? Então, de forma muito incisiva, nós temos que declarar ao mundo a divindade do Espírito Santo, né? Ok. Pastor, seria observar que eu vou um pouquinho. O senhor quer observar antes? Por favor. Sim, você puso a pergunta por quê é que o Espírito Santo é aquele que está mais próximo de nós e ao mesmo tempo é o menos compreendido, o menos conhecido. E eu acho que é por a missão do Espírito Santo. Para o plano de salvação, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo distribuíram as tarefas, os roles, as funções que cada um deles ia a ter. O Filho venir, fazer-se homem, morir por nós. E o Pai é aquele que conduz, que dirige, que lidera tudo. E o Espírito Santo é aquele que tem a tarefa mais humilde. É aquele que não se vê. É aquele que está por detrás, nos bastidores. E assim como nós aqui estamos produzindo, mas temos outra gente que ninguém vê. Exatamente. Pero que faz possível que este programa esté. O Espírito Santo faz possível que a salvação aconteça. Mas ninguém vê. Então, por isso é menos conhecido o Espírito. Ok. Porém, não menos importante. Não menos importante. Exatamente, exatamente. Eu queria citar alguns versos que estão no nosso guia de estudos que vão ajudar, que ajudam a gente a entender. Talvez a base esteja em São João capítulo 14. Nós temos aqui uma palavrinha, uma denominação e uma palavra que originalmente nos dá que amplia muito a visão a respeito do Espírito Santo. 14, verso 16, do 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, São João 14, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Talvez seria interessante a gente explicar essa denominação que é dada ao Espírito Santo, que é chamado aqui de o Consolador. Podemos ampliar aqui a visão do Consolador, pastor? Eu até havia pouco comentado contigo, assisti recentemente uma palestra do pastor Wilson Paroski, que é professor de teologia lá do NASP. Foi uma palestra magnífica. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o nosso professor, Isso. né? Pastor Paroski, uma inspiração para a gente. Foi meu professor, foi seu também? Foi. Cheguei a ter uma matéria com ele quando ele começou a lecionar no Antigo IAE. Então vamos lá, você assistiu uma palestra. Mas ouvi coisas assim lindas, né? Maravilhosas. Em relação ao Espírito Santo, segundo o pastor Paroski, estes textos de João, os capítulos 14, 15, 16 e 17, são chamados discursos de despedida de Jesus, né? Na verdade, o Espírito Santo está em todo o livro de João. Nos capítulos, as chamadas sessões narrativas, onde se apresenta o ministério de Cristo, incluindo sua morte, sua ressurreição, capítulos de 1 a 13, depois 18 a 21, o Espírito Santo, de fato, ele aparece como um poder que capacita e que transforma. Mas quando a gente vai aos capítulos 14, 15, 16 e 17, onde estão os discursos de despedida de Cristo, aí então a gente vê de forma mais clara a pessoa, o Espírito Santo como um ser pessoal, né, e sua natureza divina. Por exemplo, são expressões desses capítulos 14, 15, 16 e 17. O Espírito ensina, faz lembrar, dá testemunho, convence do pecado, guia toda a verdade, fala e anuncia as coisas que hão de vir, ouve, glorifica, pode ser recebido, pode ser conhecido, pode ser enviado. Todas essas aqui são expressões que estão contidas nesses 4 capítulos. De modo que um ser como este não pode ser um mero poder, não pode ser apenas uma influência. Tem que necessariamente ser um ser pessoal, e é um ser pessoal e divino. Segundo o pastor Paroski, até uma tradução ainda melhor do que divino consolador seria divino instrutor, por conta da predominância aqui da ideia de instrução, né? Uma ideia mais pedagógica. Mas, de fato, o Espírito Santo é tudo isso, e louvado seja Deus pelo seu Santo Espírito. Por isso que a gente tem na expressão consolador, a gente tem uma ideia, aquele que foi colocado ao lado, e a gente poderia defini-la como ajudador, como conselheiro, e também, diz o nosso guia de estudos, como um advogado, certo? Então a gente tem uma visão, a gente começa a ter uma visão do Espírito Santo muito mais ampla do que, às vezes, a dificuldade que a gente tem simplesmente como uma força, como uma energia. A gente tem aqui um ser. Pastor? Pelo fato de Jesus ter voltado ao céu, sem a presença de Jesus, isso criaria uma vacuidade, um buraco negro no coração de todos nós, sem a presença de Jesus. E como o Espírito Santo é o seu representante, se fosse só uma influência, nós teríamos uma perca. Mas como ele é uma pessoa, nós não perdemos nada. Nós continuamos com a presença de Deus ao nosso lado através do Espírito Santo. Aí está a expressão, eu não vou deixar vocês órfãos. E ele estará ao lado de vocês e eu vou voltar. Né? Pastor, senhor. Eu encontro interessante como há uma progressão na Bíblia e na revelação. No Antigo Testamento, o povo de Deus estava rodeado de politeístas, de paganos que adoravam muitos deuses. O ênfase no Antigo Testamento é monoteísmo, a um solo Deus, para que eles não foram a idolatria e adorar outros deuses. Se você enfatiza um solo Deus, você não pode ao mesmo tempo, ou é muito difícil ao mesmo tempo, procurar explicar que esse Deus está formado por 3
pessoas. Ok. Então, o ênfase era monoteísmo, era o primeiro passo. Quando Cristo vino a esta tierra, de pronto sus contemporáneos comenzaron a comprender que ese único Dios en realidad tiene o Pai y o Filho, que ya fue una revolución difícil. Por eso Jesucristo tuvo todo su ministerio procurando explicar aquello. Y al final de su ministerio, cuando, aunque sea sus discípulos, algo captaron que Cristo era Deus também, então era o momento de apresentar a terceira pessoa, o Espírito Santo. Por isso, nos capítulos de despedida, é que recém aí o Senhor Jesus Cristo começa a explicar mais claramente quem é o Espírito Santo e sua função. Porque aí podiam compreender. Esse raciocínio é muito interessante. Eu nunca tinha parado para observar dessa forma, essa revelação gradativa. Ainda que a presença do Espírito Santo é vista em toda a Bíblia. Só para a gente, acho que sim, Antigo Testamento. Exatamente, mas essa visão desse processo gradativo de atuação, como acho que o senhor citou no começo, que ele está no bastidor, né? Mas agora de atuação muito mais clara, muito mais intensa, essa visão é muito interessante. Pastor? Não, eu só... É que o pastor Ezequias, ele olha assim, ele está formulando o pensamento. Eu pensei em dizer algo que chega a ser simplório, mas uma vez, isso já tem muitos anos, eu estava conversando com um senhor recém-convertido, explicando para ele que sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e dizendo que o Espírito Santo também é uma pessoa. E ele, pastor, eu não tenho dificuldade de entender que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa, mas o Espírito Santo é uma pessoa? Eu disse, sim, também é um ser pessoal. Ele disse, mas pastor, não seria errado dizer que é uma pessoa, porque nós somos pessoas. Então, em outras palavras, eu estava entendendo, nesse momento eu entendi que na cabeça dele, ao falarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, seria como que dizer que é gente, que é humano. E absolutamente não é isso, né? Aí então, talvez seja a grande questão. A questão é que o Espírito Santo é um ser pessoal. Assim como o Pai é um ser pessoal, o Filho é um ser pessoal. Eles têm características pessoais, né? Okay. Bom, mas se me permite, pastor, avançar um pouquinho mais. Vai segurar? Tá. Pode ser? Pode ser. Daí você volta no... Tá. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, estamos entendendo quem é o Espírito Santo. Não saia daí, nós já voltamos. Esse é o programa Lições da Bíblia. Eu quero oferecer para você o presente, esse presente especial que é a revista Princípios. Você pode conhecer mais dos planos que Deus tem para a sua vida. É só você acessar o endereço que está aí na sua tela, solicite e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Vou voltar aqui, tá? Que a gente foi para o comercial. Você tinha algumas observações, nós estávamos falando um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo, você tinha algumas observações. Isso. É que algumas pessoas, e a gente acredita, claro, que com você sinceridade... Você usou aquele exemplo, né, da indagação. Com sinceridade, mais equivocadas, elas consideram o Espírito Santo como um poder impessoal, né? Uma força apenas, que seria do Pai ou em algum outro momento do Filho. Se for assim, seria a ideia de que a Trindade é um conceito equivocado, né? Mas em realidade não é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, João capítulo 1, verso 32. João Batista, ele diz assim, vi descer o Espírito, vi descer do céu, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ora, se o Espírito fosse o próprio Cristo, então seria aqui Cristo descendo do céu e pousando sobre Cristo, o que evidentemente que não é. Atos 10, 38. Lá está escrito, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo.
Ora, se o Espírito Santo fosse o próprio Jesus, Deus ungiu Jesus com Jesus. Óbvio que não. Desculpa. Pois não. Só respeito desse passagem, diz ungiu com Espírito Santo e com Poder. Com poder. Outras versões dizem e com virtude. E o grego diz dynamis, que é poder. Se o Espírito é só um poder, aqui está diferenciado. Ungiu com Espírito e com poder. O poder. Aí tem. Me ajuda, pastor. Eu não sei se eu vou lembrar da aula, né? Mas é o exousia e o dynamis. É o poder. Dynamis é a dinamita. O poder inerente. É o poder. Exousia é autoridade. Isso. A gente percebe claramente a distinção entre os dois, do espírito e o poder. Né? Essa é a diferenciação. O Espírito não é poder, sino que tem poder, ou são duas coisas diferentes. Desculpa o parênteses. Excelente. Outro texto interessante mostrando que o Espírito não é Jesus, Lucas 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Se Jesus fosse o Espírito, seria dizer que Jesus, cheio de si mesmo, voltou do Jordão e foi guiado por si mesmo ao deserto. Ora, claro que não. Mas há outros que pensam que o Espírito pode ser uma força ou um poder do Pai. Isso. Né? Então, por exemplo, João 14,16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Aqui, claramente, três estão na cena, não é? Eu, Jesus referindo-se a si mesmo, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. João 14,26, mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, outra vez, o Consolador, o Pai e o próprio Cristo. João 15,26, quando vier o Consolador, que eu lhes enviarei da parte do Pai. De novo, o Consolador, eu, referindo-se a Jesus, enviarei da parte do Pai. Então, sempre três. Aqui não existem dois, né? Então, o Espírito Santo, ele não é nem Jesus e nem é o Pai. É verdade que eles estão unidos, mas são distintos. Isso me faz lembrar, inclusive, pastor, no programa anterior eu citei Agostinho, não é? Sim. Atanásio, que também foi considerado um dos pais da igreja, ele dizia assim: adoramos a Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo as substâncias. Então, eles são distintos, né? Adoramos a Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo as substâncias. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, ao mesmo tempo em que eles são um com o outro, um em propósito, em vontade. Ok. Eu queria... Você vai, pastor? Não, eu só ia complementar aqui, porque a gente já viu claramente que ele é uma pessoa, né? Agora, como pessoa, é Deus, porque ele tem atributos que só a divindade tem, né? A onipresença, a onisciência, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus ainda. É onipresente, Salmo 139, verso 5, tu me cercas, né, por detrás e por diante, e é onipotente. Gênesis 1, verso 2, né, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia na face das águas, né? Então a gente percebe claramente esses atributos inerentes a Deus no Espírito Santo. Ele é onisciente, ele é onipresente e é onipotente. Talvez a dificuldade que a gente tenha está em... Quando a gente fala em Espírito, parece que nós estamos falando de uma força, de uma energia. A dificuldade de entender qual é a natureza do Espírito Santo. Talvez aí seja uma questão importante para a gente explicar. Porque sempre que nós nos referimos, vamos nos referir a Deus, nós associamos a figura do Pai. Isso. Quando associamos a figura do Pai, é mais fácil para a gente associar... Um ser pessoal. Exatamente, com matéria, né? Não importa, né? Mas tem uma matéria. Quando nos referimos a Jesus, nós temos Filho. Aquele que encarnou, aquele que se tornou. Então, mas quando nós nos referimos ao Espírito Santo, nós temos a dificuldade porque
é um mistério. Qual é a natureza? Talvez acho que seria interessante a gente explicar E isso. a Bíblia apresenta visões de Deus, o Pai, em los profetas do Antigo Testamento, o ancião de dias, não sei se essa expressão em português, Essa mesmo. com cabelo branco e toda. Nós temos uma visualização de Deus, o Pai. E Cristo podemos imaginar, porque foi um homem como nós. Mas não há visualização do Espírito Santo, a não ser vento, água, fogo, poma, são todos símbolos e não há nenhuma visualização que nos ajude a pensar como pessoa. Mas quais são as características essenciais de algo para que seja uma pessoa? Tem que ter capacidade de razonar, de raciocínio, pensar, capacidade de tomar decisões, quer dizer, vontade, e tem que ter sentimentos, pode amar, pode sentir, senão não é uma pessoa. E o Espírito Santo tem tudo isso. Aí talvez seja, eu queria aproveitar para citar um texto que está no nosso guia de estudos, uma citação da escritora Ellen White, que nós cremos como inspirada, certo? Que diz, a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não revelou isso a eles. Com relação a tais mistérios, demasiadamente profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Agora, fica aqui que nós estamos trabalhando, quando o pastor citou as características de um ser, estava se referindo à vontade, ao raciocínio, aos seus sentimentos. Então fica mais claro isso para a gente aqui. Nós temos que parar com essa ideia de que aquilo que você não pode explicar, você não pode aceitar. Se encaixa na lógica humana, parece que é inaceitável. Deus tem um... Sim. Eu não posso explicar isso. Você pode explicar como funciona, mas eu aceito e utilizo. Exatamente. O que nós sabemos a respeito da divindade é aquilo que o próprio Deus apresentou. É fruto de autorrevelação, né? A gente não saberia sobre Deus se Ele próprio não tivesse se autorrevelado. E é interessante que Deus ele se apresenta, mas não se explica. Então, independente da nossa lógica, nós temos que aceitar aquilo que Deus fala a respeito de si. E ainda que na lógica humana o Espírito Santo não pareça uma pessoa, mas a Bíblia o apresenta com características pessoais, assim como o Pai e o Filho. E nós aceitamos conforme está revelado. E aí eu queria me aprofundar um pouquinho quando você citou, pastor, o texto que nós já citamos aqui, mas São João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Paracleto, né? Eu na realidade não quero ir no Consolador, que a gente acabou explicando, que é o Paracletos, que é o Conselheiro, mas eu quero ir no outro, que é uma expressão no texto que originalmente dá uma ideia, apresenta a ideia que está se referindo a um ser. Poderíamos explicar um pouquinho o que é esse outro, se referindo ao Consolador? Pastor, o senhor olhou para o lado e todos olharam para o senhor. Sem problema, não quero quitar a possibilidade a meus colegas. Não, o senhor não está eliminando que ninguém participe aqui, pastor, fica à vontade. Por favor, pastor. Mas aí na guia de estudo, vocês têm que há duas palavras em grego para dizer outro. Alos, que significa outro do mesmo tipo, ou heteros, outro do tipo ou qualidade diferente. E, não sei em português, em espanhol,
nós temos as duas palavras como prefijos de palavras em espanhol. Por exemplo, heterossexual. Não sei se existe em português. Sim. Quiere decir de otro sexo diferente, es de un tipo diferente. Ok. Y hay otros ejemplos. Eso es heteros. Mas Jesucristo utilizó alos, que significa otro da misma clase. En español tenemos alopatía, es un término de medicina, quizás más difícil en português. E o espírito é outro da mesma classe. Mas nós temos essa expressão também. Sim. Nós temos, a alopatia nós temos também em português, sim. Okay. Você pode terminar o raciocínio, pastor. Então, o espírito é da mesma classe que Jesus Cristo que está enviando a ele. É outro, mas outro do mesmo tipo, da mesma natureza. Né? Então nós poderíamos parafrasear o texto de São João capítulo 14 e dizer, deixa eu só, o verso 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro igual a mim. Isso. Certo? Sim. Mas é outro. É outro ser, a mim. mas é igual a mim. Ainda que existem essas diferenças aí de outro igual ou outro diferente, no grego, não é? Uhum. Mas eu acredito que nenhuma língua outro significa o mesmo. Não. Outro é outro. É, exatamente. Então, quando Jesus disse outro consolador, ele não estava falando de si mesmo e nem do Pai, ele estava falando de um outro ser. O outro do mesmo tipo, então. Eu queria citar o outro texto, o outro texto, Mateus capítulo 12, verso 31 e verso 32, nós temos aqui um outro texto que nos ajuda a entender a divindade do Espírito Santo. Por isso, Mateus 12, 31 e 32, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Seria até interessante a gente discutir aqui um pouquinho, e faço em forma de pergunta, quando você diminui o Espírito Santo, você está blasfemando contra ele? Essa é uma pergunta que deve mexer com a gente, né? Quando você tira ele do nível que ele está como Deus e coloca num nível inferior, você entra num terreno perigoso de blasfemar contra o Espírito. Isso é extremamente sério, né? E parece-me, pastor, e eu digo isso, claro, com todo respeito, mas aquelas pessoas que trilham esse caminho de diminuírem o Espírito Santo, não o considerando como Deus. Eu digo isso com alguma experiência ministerial, de já ter lidado em vários momentos com pessoas com esse tipo de pensamento. Parece que, de fato, o que vai acontecendo é um afastamento mesmo do Espírito Santo. Porque, via de regra, esse tipo de pensamento leva à apostasia. Leva não só ao rompimento do relacionamento com a igreja, da comunhão com a igreja, mas do próprio relacionamento com Deus. A descrença. Porque muitas das pessoas que vão nessa direção, elas se apostatam da fé. E o Espírito Santo é o responsável para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. É o agente da regeneração. Exatamente. Por isso esse texto porque no plano da salvação, a obra do Espírito Santo e Jesus disse isso, me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele me dá consciência que eu preciso mudar. E quando eu rejeito, aqui é a rejeição. Estou rejeitando esse agente da salvação. E a possibilidade de mudança também. Você descarta completamente a possibilidade de mudar, né? Eu vou deixar acrescentar isso aqui para o nosso, depois do intervalo, porque colocar o Espírito Santo, não entender que ele é um agente, que é um ser da salvação, pode afetar definitivamente a minha salvação. Ok? Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia.
É muito bom estarmos juntos, crescendo no conhecimento da palavra, aprendendo mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Quero lembrar a você que em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir das 9 horas da manhã, no sábado, nós temos lá na igreja um momento do Lições da Bíblia. Então você procura, né, meu convite, vai lá na igreja, diga que eu assisto Lições da Bíblia, fui convidado pelo grupo que está lá nessa temporada, eu tenho a certeza que você será bem recebido e você vai poder ali sentar e dialogar, colocar também as suas ideias, fazer as suas perguntas, que eu imagino que você tenha. Você está aí ouvindo, você tem algumas perguntas, então você pode fazer as suas perguntas, tá bom? Como diminuir, não entender claramente quem é o Espírito Santo, ou colocá-lo num patamar inferior, a mesmo ponto de ser ele uma energia, pode dificultar o plano de salvação que um dia foi feito para que ele não seja ele não seja efetivo sobre a minha vida. Como, pastor? A minha Bíblia está aberta aqui na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. Paulo diz assim... Pequena carta, só para... Tito, Filemão, Hebreus. Tito, capítulo... Isso, capítulo 3, verso 5. Okay. O texto diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que coisa tremenda, não é? O Espírito Santo, ele é o agente da regeneração, da renovação. Cristo morreu por nós, deu sua vida, isto é maravilhoso, mas se nós ignorarmos, se nós subestimarmos, diminuirmos o trabalho do Espírito Santo, então essa obra de regeneração, ela não vai se cumprir em nossa vida, porque ele é o agente da regeneração. É interessante que alguns até tentam. A gente percebe aí algumas pessoas se contorcendo para mudarem, para alcançarem um upgrade na vida espiritual, mas o máximo que eles conseguem é tocar a pele, a epiderme, mas nunca chega ao coração. Daí a necessidade grandiosa de entendermos que não vamos a lugar nenhum na vida cristã sem a intervenção do Espírito Santo. O próprio Jesus disse para Nicodemos, em João 3, verso 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água é o batismo, nascer do Espírito é essa renovação que só o Espírito Santo pode dar para a gente, né? Então, é necessário, é importante que reconheçamos que essa mudança, esse nascer de novo, tem a ver com a atuação do Espírito na minha vida, na sua vida e na nossa vida. E esse poder de regeneração, de renovação, na verdade, o poder de recriar, não é? Porque o novo nascimento é o início de uma nova vida. Então, esse poder criador é um poder de Deus, é um atributo de Deus. E essa é mais uma evidência de que o Espírito Santo realmente é Deus. Pastor, o senhor queria considerar? Sim, quando nós falamos em bloco anterior acerca do Espírito Santo como uma pessoa e não um poder ou uma força, quizás ficou a pergunta: que diferença faz se é uma pessoa ou é um poder? Eu acredito no Espírito Santo e ponto. Mas faz muita diferença, porque se é uma força, um poder ou uma energia, nós podemos manejar, manipular, usar, e somos nós os que decidimos como usar a energia. A energia elétrica, nós decidimos se vamos a poner aqui ou lá. Nós a manipulamos. Nós manipulamos. Mas se é uma pessoa, nós não temos que manipular pessoas. É pecaminoso. E a Bíblia tem um exemplo em Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, no versículo 18 e 19, conta aqui de Simão em Samaria, que ao ver que os apóstolos poniam as mãos sobre os crentes e recebiam o Espírito Santo,
ele les ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as manos receba o Espírito Santo. Ele quiso comprar o Espírito Santo. Só as coisas se podem comprar, as pessoas não. E ele tinha uma compreensão totalmente equivocada do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro foi duro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. É muito importante saber que eu não controlo o Espírito Santo como se fosse uma coisa ou um poder. Al contrário, ele tem que controlar a mim. E só pode se é uma pessoa. Eu quero até usar um exemplo muito paralelo a esse aí, está em Atos 16, me veio à memória agora, quando Paulo ia para Bitínia e que o Espírito Santo o impediu. Tá? A gente vê que a igreja primitiva tomou um outro rumo a partir desse impedimento do Espírito Santo. Paulo não manipulou o Espírito, foi manipulado por ele. E eu fico pensando, meu Deus, se Paulo fosse a Bitínia, talvez o máximo que nós teríamos seria uma cartinha de Paulo aos bitinianos, mas como ele não foi para Bitínia e obedeceu o Espírito, nós tivemos aí o crescimento da igreja em Filipos, em Corinto, em tantos lugares, né? O Espírito Santo manipulando o ser humano, fazendo a sua vontade e levando o seu querer à frente, né? Aí não acontece aquilo que foi citado no texto de Tito, esse poder regenerador que em realidade é a necessidade de mudança que nós temos diariamente, a recriação, a mudança da natureza. E aí me vem algumas pessoas equivocadamente colocam como tendo o Espírito Santo um momento, um poder, uma situação, um recebimento único, algum dom específico, que em realidade não é esse o propósito, não é essa a missão, não é essa... O que o Espírito Santo quer e está fazendo e pode fazer por mim hoje, além de conceder os dons, como é o caso e o nosso guia de estudo citou, após a ressurreição, em Atos capítulo 1, os versos 4 até o verso 8, eu vou citar aqui, vou ler. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí ele diz: e vocês recebereis poder, mas recebereis poder e descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a gente vê no capítulo 2, daí de Atos, a descida do Espírito Santo, o falar em línguas e a pregação do Evangelho a todos aqueles que estavam na festa do Pentecostes. Eu apreciei muito o comentário aqui do nosso guia de estudo, nosso querido pastor, com relação ao batismo do Espírito Santo. Uma das maiores evidências do batismo do Espírito Santo não só estar cheio dele, mas como ser guiado por ele, né? Porque muitas vezes nós queremos evidenciar aí algumas situações como caracterizando o batismo do Espírito Santo. Quando você é guiado por ele, isso é uma evidência muito clara de que você foi batizado pelo Espírito Santo. E aí, pastor, eu aproveito e cito o texto de Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A gente parece não, né? A gente encontra nesse texto não que estar cheio foi um momento único, mas uma necessidade
Experiência permanente. Permanente, contínua. Agora, se o Espírito Santo é tão importante como é, a gente deveria falar mais sobre ele, pedir mais, orar mais, clamar mais pelo derramamento do Espírito Santo, já que ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa que o aceita. Né? Interessante esse texto, até já mencionei Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Nossa grande necessidade é de estarmos cheios do Espírito, para sermos guiados pelo Espírito, considerando os desertos que a gente passa, né? As dificuldades, as lutas da vida. Então, assim como Cristo estava cheio e foi guiado pelo Espírito e por isso venceu, nós também, se tivermos essa experiência, não obstante as lutas, as dificuldades, nós venceremos. Okay. Pastor. Voltando a Efesios 5, 18, en la misma carta a los Efesios, o digo diferente, parecería como que Pablo está diciendo esto a aquellos que nunca recibieron el Espíritu, porque les dice que tienen que ser llenos o llenados do Espíritu. Mas no capítulo 1 de Efesios, el versículo 13, fala de que eles recibieron el Espíritu cuando aceitaram a Cristo, quando acreditaram em Cristo. Só vou ler o texto, pastor. Sim. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa. Assim que quando uno acepta a Cristo como Salvador, recibimos o Espírito. Y en el capítulo 5, a esos que ya recibieron el Espíritu, o apóstolo dice, mas tem que ser llenos do Espíritu. Y es una expresión interesante no idioma original, porque es un imperativo, quiere decir, es una orden, un mandato, que hay que obedecer, mas es un imperativo pasivo. No lembro como está en portugués. Enchei-vos. Que es pasivo. En español dice, sed llenos. Sed cheios. Sed llenos. Quiere decir, es una orden, mas mi parte es permitir que eu pueda ser llenado. Eu não puedo llenar a mí mismo. Encher, né? Encher a mim mesmo. Encher a mí mismo. Tengo que permitir. Y un imperativo pasivo presente, o cual significa que es una acción continuada. La idea completa es, continúen siendo enchidos do Espírito. Vocês já começaram, já receberam o Espírito. Continuem sendo enchidos do Espírito Santo. Não há limites. Não há limites. E para terminar com uma ilustração, como se eu estou enchido, mañana ou ano próximo posso continuar sendo enchido. Quando uma criança, eu falo para uma criança e digo, respira, e cheia os pulmões de aire. Tem todo o aire que pode, mas a capacidade dele é pequena. Essa criança cresce, chega a ser um homem, e agora o homem llena. Agora, sua capacidade é muito maior, mas os dois, a criança e o homem, estão cheios, estão enchidos, mas estão crescendo, estão continuando a ser enchenados. E essa é a experiência do cristão. Por isso, a necessidade de entender que ele é um ser, que é uma pessoa, porque eu me permito. Exatamente. Aí é a diferença. Aí é a diferença. Posso crescer na medida em que eu dou lugar ao Espírito em minha vida, e dar lugar significa rendir minha vontade, meus desejos, meus gustos a Ele, para que Ele faça o que Ele quer.
Aí entra o que eu vou produzir. Eu lembrei de Provérbios 4,18. A experiência do cristão é ilimitada, é constante, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Não há limite para recebermos o Espírito Santo. Quanto mais nós recebemos e nos submetemos a Ele, mais do Espírito podemos receber na vida. E eu vou produzindo os frutos que o Espírito vai produzindo em mim. Não mais os frutos da carne, mas agora os frutos do Espírito. Mas você anda com o Espírito, mais o Espírito lhe torna semelhante ao Senhor, né? Semelhante a Ele mesmo, semelhante ao Pai, semelhante ao Filho. Então, a nossa mente ela é renovada, como diz Paulo lá em Romanos 12, verso 2, nossa mente é renovada de dia em dia e assim nós vamos sendo transformados. E a gente vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, a gente vai entrando em harmonia com a divindade, na medida que o Espírito Santo vai habitando em nós e realizando sua obra. Ok. E essa transformação imperceptível aos nossos olhos, mas muito perceptível àqueles que nos rodeiam, né? Esse final de semana eu estive com um amigo e ele está crescendo no conhecimento da palavra de Deus e a esposa dizia para ele assim, pastor, ele não percebe, mas como ele mudou. Ele é uma pessoa completamente mudada, mas ele não se dá conta de que mudou. É o Espírito. Okay. Amém, que isso aconteça na nossa vida. Amém. Eu espero que neste programa você tenha deixado que o Espírito Santo tenha atuado na sua mente intensamente. Talvez você tenha uma visão equivocada, errada, tem falado sobre isso. Deixe que o Espírito mostre o que a palavra diz e assim você entenda que o Espírito Santo é um ser que está trabalhando para a sua salvação. Nós vamos orar a Deus. Pastor Carlos, o senhor pode orar, por favor, agradecendo? Nosso Pai que moras nos céus, estamos tão gratos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Pela obra do Espírito Santo para a nossa salvação. Pai, perdoa-nos aquelas vezes que nos resistimos à obra do Espírito e rendimos nossas vidas a Ti, para que o Espírito pueda encher-nos e possa fazer em nós toda a transformação que Tu deseas para Tu glória e Tu honra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.